neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Jesus, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer.
mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ouvintes amados, a Bíblia Sagrada fala sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Se formos analisar a felicidade dos justos, todo mundo gostaria desta felicidade. Se formos analisar o castigo dos ímpios, homem algum, mulher alguma na terra quer o castigo dos ímpios. Mas o que acontece é que os homens, num sentido geral, querem viver a vida de ímpios e terem a felicidade dos justos. Querem viver a vida de ímpios e não querem receber o castigo dos ímpios. Como posso eu viver como ímpio e esperar a felicidade dos justos? Como posso eu, sendo infiel a Deus, esperar aquilo que aquele que é fiel vai receber? Amados, vamos atentar para o que o Espírito está dizendo às igrejas nesses dias. Deixemos todo o embaraço e olhemos para a frente, para o alvo que é Cristo. Não vos embaraceis com os pensamentos humanos, mas antes, olhai no espelho de Deus, para verdes se de fato sois justos ou se sois ímpios. Justo é aquele que é fiel a Deus. Ímpio é aquele que é infiel a Deus, portanto comete impiedade. O justo pratica a piedade. A piedade é temor de Deus, enquanto que a impiedade leva o homem a perder o temor de Deus. Já perguntamos e vamos mais uma vez perguntar: como pode, mulher, você viver completamente contrária às Escrituras e esperar os céus, esperar a recompensa das santas mulheres? Como pode, homem, você viver como os ímpios, completamente contrário às Escrituras, sem temor de Deus, sem piedade, e esperar receber o mesmo salário dos justos, dos santos? A Bíblia é a única regra de fé para o verdadeiro Filho de Deus. É a palavra de Deus, não interpretada por um gênio intelectual, mas sim revelada pelo Espírito Santo. A letra sem o Espírito mata, mas a letra com o Espírito vivifica. O Espírito vivifica a palavra de Deus no coração do justo, enquanto que a letra simplesmente é torcida e interpretada pelo ímpio. Não há maior impiedade no mundo do que interpretar as Escrituras segundo a mente humana. Foi interpretando a palavra de Deus segundo a mente natural que os religiosos rejeitaram Deus. Rejeitaram o Emanuel prometido na Bíblia que eles tinham
estudado de nascença. Foi justamente isto que levou-os à perdição, a crucificarem o Filho de Deus, a rejeitarem o Deus por quem eles matavam. Sim, amados, vamos repetir, é tempo de olhar no espelho de Deus e vermos em que classe de pessoas nós nos encontramos, entre os ímpios ou entre os justos. Os ímpios, analisado de uma forma religiosa, formal, dogmática, são aqueles que matam, que roubam, que se pervertem socialmente falando. Mas diante de Deus não é assim. De maneira alguma, você jamais poderia julgar que aquele mancebo de qualidade seria separado de Deus eternamente. Você jamais poderia pensar que aquele mancebo de qualidade é o mesmo rico que encheu o seu celeiro e disse: regala-te, ó alma. Aquele homem nunca havia matado, nunca havia roubado, nunca havia prostituído, mas, no entanto, estava separado de Deus. Que tal se você souber que aquele mesmo mancebo de qualidade é o rico, cuja comida, cujas migalhas que caíam de sua mesa foram comida por Lázaro, que foi para o seio de Abraão? Se você souber que uma pecadora está nos céus, como Maria Madalena, que havia prostituído, se você encontrar depois nas Escrituras que um ladrão salteador está no paraíso e, no entanto, um homem de vida moralista está no inferno, o que é que você vai entender e receber disto? Você nunca vai se descansar na sua religiosidade, nunca vai se descansar na sua moralidade própria, nunca vai se descansar em suas próprias qualidades. O profeta desta era disse, e é um fato real, que a força máxima de uma corrente está em seu elo mais fraco. Se você tem uma corrente de elos fortes, de boas qualidades, mas tem um elo ali de arame, ela vai rebentar justamente ali. Você precisa pensar nisto, e que esse programa não está no seu receptor para lhe pedir dinheiro, para angariar simpatia, personalismo, mas sim para salvar a tua alma, ouvinte, para lhe despertar do sono e gritar: desperta-te, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18 em diante, sobre o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos repetir esta referência? Segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Destaquemos o versículo 19. Então José, seu marido, como era justo.
como era justo. Fixe nisto, José era um justo. Deus pôde tomar a sua mulher antes que ele, José, a conhecesse. Por quê? Quando José estava tentando deixá-la secretamente, característica de um justo, para não infamá-la, para não difamá-la, para não maldizer contra ela. Contraste com a vida de muitos que se dizem eleitos, que vivem de casa em casa, de cidade em cidade, infamando e difamando. Muitos que se taxam de cristãos e que dizem estar no arrebatamento, que dizem estar se preparando para o arrebatamento. Que contraste com a vida de um justo. Isto é falta de piedade. José tinha o seu coração cheio de piedade e tentou deixar a sua mulher, porque ele a encontrou gestante, grávida. Então ele, como era justo, não queria infamar, difamá-la, tentou deixá-la secretamente. Oh, mas que passo nobre diante de Deus! É o passo de um justo. Ele tinha razão, ele devia deixar aquela mulher, ele não devia recebê-la, como Adão não devia receber a Eva depois de pervertida. José não devia também receber Maria, mas acontece que o que estava no ventre de Eva era a semente da serpente, mas o que estava no ventre de Maria era a semente de Deus, a semente que esmagaria a serpente, a cabeça da serpente. Nota como isto é bom, como isto nos adverte nesse instante. E por serem injustos, ímpios, eles rejeitaram o Filho de Deus em sua denominação, em suas sinagogas, em suas igrejas. E a mulher é um tipo da igreja, mas José não rejeitou a Maria. José não rejeitou aquela igreja que estava com a revelação, que estava com a semente revelada, que estava com o Filho de Deus dentro de si, em seu ventre, porque do seu ventre correria águas, rios de águas vivas. O Espírito Santo estava dentro dela, e ele não podia rejeitá-la. O que um justo deve rejeitar é isto que está cheio de dogmas, de credos, de comércio, de semente de Caim, de cultos diabólicos, de cultos caimitas, de sepulcros caiados, de raças de víboras. O justo deve fugir dela. O anjo de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, dá um conselho para o povo de Deus: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Este é o conselho de Deus. O justo não deixa aquela que tem o Espírito Santo. Então, por ser justo, Deus revelou a José em sonho e não deixou que José tomasse um passo tão precipitado. Oh, como Deus me amou também, como Deus te amou nesses dias, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, como Deus te amou individualmente falando. Deus te amou, Deus me amou. Eu não rejeitei a mensagem do Espírito Santo, como José estava tentando deixar a Maria, mas por ser justo, Deus o revelou. Se você é um justo, se você tem piedade no seu coração, você também não vai rejeitar a mensagem da revelação do Espírito Santo nesta era. Você não vai rejeitar a obra de Deus neste dia em que estamos vivendo, como estão fazendo os injustos, preferindo a Barabás, preferindo
O que o credo, o homicida, que mata, que rouba, que tira o Espírito Santo, preferindo aquele que abre as portas para o mundo, para a moda indecente contrária às Escrituras, preferindo ver suas filhas aí desfilando nas ruas, se exibindo e sendo alvo de adultério, preferindo ver seus filhos mergulhados no mundo científico do diabo, do que receberem a Deus, do que receberem a mensagem da manjedoura, do que receberem a obra do Espírito Santo. Oh, mas vocês, filhos de Deus, rejubilem-se no Espírito, cantem como Maria cantou, o cântico da vitória. Deus atentou para a minha baixeza, Deus atentou para a sua baixeza. Os sacerdotes, os fariseus, os grandes, os principais perguntaram: veja se tem alguém, algum príncipe lá com ele. Veja se tem alguém entendido lá com ele. Vê se tem algum doutor da lei lá com ele. Eles não sabiam que lá estava o príncipe da paz. Não é assim que eles perguntam hoje? Vejam as pessoas que aceitam esta mensagem. Vejam as pessoas que estão seguindo esse profeta. Eles não veem os frutos destas pessoas. Eles não olham a transformação das mulheres. Eles não observam o fruto do Espírito Santo em suas vidas. Eles olham a classe social, porque estão presos nestas coisas. O tesouro deles está na terra, por isso os seus corações também estão na terra, estão em seus tesouros. Mas José era justo. Oh, mas saber simplesmente que José era justo e foi salvo de um passo tão precipitado, rejeitar Deus na sua mulher, não é o bastante, é alguma coisa de importante, é fundamental até. Por ser justo não rejeitou, foi avisado por Deus. Agora o importante é saber se você pode conhecer a obra de Deus neste século. Não conheceram no dia de Lutero, não conheceram no dia de Wesley, não conheceram no dia do próprio Jesus, no dia de Paulo, de Martim, de Irineu, de Columba. Vão conhecer nesses dias em que estamos vivendo? Não conheceram no dia de Noé. Mas Noé era justo, e você deve saber disto, que quando Deus ia acabar com a terra, Ele tirou de lá o justo. Quando Ele ia queimar Sodoma e Gomorra, Ele tirou primeiro de lá o justo. E quando Ele vai jogar fogo nesta terra, oh terra, você está reservada como um tesouro para o fogo, e seus elementos se desfarão dentro em breve. Assim diz o Senhor em 2 Pedro capítulo 3. Mas antes disto, o justo será tirado, o justo que não rejeitou a mensagem de Deus, não rejeitou a revelação divina, não rejeitou a revelação do Espírito Santo. Não é aquele que vive buscando revelação só para uma cura divina, mas aquele que busca a revelação do que Deus está fazendo neste dia. Eu peço nesse instante ao nosso Deus que salvou José de um passo tão precipitado de rejeitar o Filho de Deus dentro de sua mulher. Eu peço ao Deus que salvou o justo Noé, salvou a Ló. Eu peço ao Deus de Abraão, ao Deus de Elias, que nesse instante faça o seu Espírito testificar dentro de todos os corações eleitos, de que eles estão ouvindo a mensagem do arrebatamento, da preparação da noiva, do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ó Deus, cura e abençoa todos que te pedem e rogam através deste programa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias, neste horário.
ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não sei porquê, ao meu redor eu vejo tanto de sabor, não posso ver porque a dor, mas um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará, um dia hei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou seu Filho a dar para na cruz me resgatar, mas um dia eu saberei.
ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão guiar-me-á na escuridão. Sim, um dia eu saberei, um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá, e então da dor me livrará. Um dia hei de hei de compreender. E oxalá que esse dia não tenha passado. Um dia ele esclarecerá. E oxalá que todos meus ouvintes não deixem esse dia passar por alto. O esclarecimento, a verdade que liberta, passar por alto sem ser percebida, como aconteceu no nascimento de Jesus, como aconteceu em todas as eras da Igreja e em todos os tempos que Deus se manifestou. Estas coisas foram escondidas aos sábios entendidos. Elas passaram diante deles, e eles, tendo olhos, não viram, tendo ouvidos, não ouviram, não puderam ser esclarecidos, não puderam ver. Ouvintes, isto aconteceu nas eras da Igreja. O esclarecimento sobre a salvação pela graça veio através de Lutero, depois da Era Negra. E esse esclarecimento passou por todos eles, por homens entendidos, teólogos profundos, doutores na religião, e eles não perceberam que a salvação era de graça. Quando isso não dava mais substância, então eles passaram a perceber. Eles sempre percebem Deus depois que Deus passa. Sempre dão glórias a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus vai fazer. Mas nunca dão glória pelo que Deus está fazendo. Porque quando Deus está fazendo, é através das coisas humildes e que necessita de revelação para receber o esclarecimento, para compreender o que é que está acontecendo. Nós temos nas Escrituras que os doutores da lei não sabiam o que estava acontecendo, mas o ladrão crucificado do lado direito de Cristo disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, o que foi que aquele homem viu? O que foi que aquele homem contemplou naquele corpo moribundo, cujos ossos podiam ser contados? Ele viu um rei. Perguntamos a Caifás:
Doutor Caifás, sumo pontífice, sumo sacerdote, você viu em Jesus o Rei? Ele responde: não, eu vi foi um Belzebu. Que tristeza, que coisa mais horrível é não poder enxergar pensando que tem visto. Eles pensam que enxergam e, no entanto, são cegos, disse Jesus em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, se referindo justamente à era em que estamos vivendo. Mas Deus tem nos amado de tal maneira que tem nos enviado a cada tempo próprio o esclarecimento das Escrituras. A revelação tem vindo através do meio, notemos isto, do meio que Deus usa, porque o homem sempre se embarga com o meio que Deus usa, o veículo, o instrumento de Deus. Portanto, ouvintes, cabe aqui uma advertência nesse instante. Não olhem para o meio, o veículo, mas olhem com os olhos de Deus para verem o que é que está ali dentro, para ver o que é que está sendo enviado, porque somente daí partirá a salvação. Aquele ladrão moribundo teve a revelação do que estava ali na cruz ao seu lado. Era a morte, não resta dúvida. Para 3 homens, olhando pelos olhos naturais, nenhum tinha diferença do outro. Ambos frágeis, ambos derrotados, ambos crucificados, ambos estavam sangrando, ambos estavam indefesos, e a morte estava sobre todos os 3. Mas notemos o seguinte, porque isto é a mensagem que nós precisamos nesse instante. Porquanto estamos todos sob as mesmas circunstâncias, sob as mesmas dificuldades, sob as mesmas lutas e até mesmo paixões e tentações. Mas há uma diferença. Há uma diferença. E a minha luta é por esta diferença. A sua luta deve ser justamente por esta diferença. Os homens olham e veem todas as religiões iguais. Todas são boas, como de fato são. Não podem ver, distinguirem de maneira alguma, a menos que tenham a revelação de Deus, onde está a verdade. Mas o ladrão da direita nos deixa esta mensagem nesse instante. Ele percebeu que a morte estava rondando e que ele merecia aquilo. Mas aquele que estava no meio não merecia. Os seus feitos eram completamente diferentes. Diz a história que Maria Madalena saiu batendo em seus peitos e gritando: o que fez ele? O que fez ele? O que fez ele? Em outras palavras, o que fez ele para vocês crucificarem-me? Suas mãos serviram somente para levantar os caídos, para ressuscitar os mortos. Ele só fez o bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo. Ele foi ungido para isto.
Ele não fez nenhum comércio da cura que ele fez, das curas que ele realizou. Ele não construiu grandes coisas. Ele não fez nada. Ele não se envolveu, não se comprometeu com política nem com outras coisas. O que fez ele? Alguém diz, não sei porquê, mas aqui está a resposta. O porquê é o amor de Deus. O porquê é a misericórdia de Deus estendida a nós quando a morte está rondando. Vale a pena sempre lembrarmos de Raabe, a meretriz. A morte estava rondando, o juízo estava rondando, e as fortalezas de sua cidade, de sua Jericó, não valeriam nada diante do juízo de Deus. Pelo contrário, contribuiria com a morte daqueles que nelas confiaram. O progresso humano, as grandes descobertas, as bombas e todos os meios que o homem tem usado contribuirá com a sua própria destruição. Está contribuindo com a sua própria destruição para cumprir-se o que a Bíblia diz: o ímpio por si se destrói. Oh, meus ouvintes, este é o instante em que Deus nos convoca de uma maneira profunda. Deus nos convoca com clamor, com angústia, através de seus verdadeiros mensageiros, a fazermos um inventário da nossa vida e sabermos agora, nesse instante, neste presente momento, por que ele tomou a cruz, por que ele foi crucificado, por que que a sua vida se esvaiu ali de uma maneira tão horrenda, tão peregrina, tão solitário a ponto de clamar: Elohim, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, meus amados, o ladrão gritou numa hora certa, exclamou no momento exato: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que ele viu ali, um rei. O que tens visto você na mensagem que você tem ouvido? Responda isto no seu coração diante de Deus. O juízo está rondando a terra, rondando os lares, e sem dúvida alguma, nenhum meio humano, nenhum meio religioso, nenhum meio científico impedirá que o juízo caia sobre a terra. Mas o salmista, com segurança, diz: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabem nesse instante quem está nos dando uma receita de segurança? Um ladrão perdido, crucificado, derrotado, banido da sociedade e da religião. Mas, no entanto, recebendo a resposta segura de Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele que se abriga sob o sinal de Deus não se deixa ser iludido pelas chamadinhas, pelos convites que estão do lado de fora. O profeta desta era, na mensagem O Sinal, diz que aquelas mulheres israelitas que estavam debaixo do sinal
quando o juízo cairia iminentemente sobre aquele povo, sobre aquela terra, sobre o Egito, ele disse assim, que muitas mulheres naquela noite lá no Egito não sabiam o que havia de acontecer. E por isso estavam convidando as demais. Olha, venha para o nosso encontro feminino. Nós vamos tratar sobre o nosso domínio. O que nós já temos de domínio não nos satisfaz. Nós não temos conhecimento de que já estamos dominando demais. Por nossa causa o juízo está vindo sobre a terra. Vamos para os clubes, vamos para as nossas festas sociais, vamos para os nossos coquetéis, vamos para os nossos cultos de ações de graças, cultos cainitas de ações de graças. Mas a mulher israelita, a mulher sábia que edifica sua casa, a mulher revelada, dizia: não, eu estou sob o sangue, estou sob o sinal, meu amor é para com o meu feitor, a morte anda pela terra esta noite, a morte está rondando, a morte está matando, porque ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas, porém, ele, Jesus, veio, ele tomou a cruz para que eu tivesse vida abundante. Voltando a Raabe não tinha nenhum prazer naqueles dias, depois do seu pacto de misericórdia alcançado através dos mensageiros de Israel. Ela não tinha outro assunto lá fora. Ela tinha de ficar sob o pacto. A igreja não tem assunto lá fora. A noiva não tem assunto lá fora com outros moços. Ela está terminantemente comprometida com o noivo, com Cristo. E o seu assunto é com Cristo. E ela não pode sair de debaixo do sinal para salvar a quem quer que seja. Ela não pode predestinar a outros. Meus irmãos pastores, que estão empenhados muito em evangelismo, lembre-se que o evangelismo da noiva é o sinal, diz o profeta. O sinal está acima de tudo. Não saiamos debaixo do sinal, da ordem da igreja, para nos envolvermos tanto com aqueles que estão perecendo. Não parem o evangelismo, continuem, mas lembre que evangelismo é sinal, evangelismo é a pregação do sinal, é a vida vivida, é o que provoca sede em eleitos, é a vida vivida. E aquelas mulheres não saíam de debaixo do sinal. Elas estavam tão presas no sinal quanto o ladrão estava preso na cruz. Ele não podia sair dali. Ele estava crucificado. Eu não posso sair desta mensagem. Eu estou crucificado com ela. Estou comprometido com ela. Cada vez que eu prego uma mensagem, eu me comprometo mais com Deus e com ela, com o que eu prego. Mas é o tal negócio, você não pode sair porque você está comprometido com o seu credo, com o seu dogma, não é? Com sua denominação. Não esteja crucificado como da esquerda, ele também não podia sair de lá. Esteja crucificado com Cristo, mas como Paulo, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E esse foi o porquê ele tomou a cruz.
Cristo e Ele a cruz carregou. Porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou. Ouvintes, só nos resta agora vos dar a melhor coisa de coração que nós podemos vos dar. É isto. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga, descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Prenderam Cristo e Ele a cruz carregou. Porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou. Tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz. todos zombaram com fúria altivez. Tomou a cruz, o Senhor
porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim, por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel, Porque tomou a porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim.